pesquisador Lucas Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina, para apresentar a palestra Evolução e Consolidação do Mercado de Geração Distribuída. Vou falar aqui de baixo. Esse microfone acho meio pequenininho para mim. Olá, bom dia a todos. Deixa eu apresentar daqui, eu não faço sombra. Bem, meu nome é Lucas Nascimento, eu sou pesquisador lá do... Eu estou para baixo. Acho que foi para o... Você estava no último slide, se puder. Foi, maravilha. Bem, eu sou pesquisador do Fotovoltaica UFSC. Para quem não nos conhece, o Fotovoltaica é um instituto de pesquisa que fica lá em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, e vem trabalhado desde 1997 com integração de sistemas fotovoltaicos no ambiente construído, avaliação de desempenho e confiabilidade de tecnologias fotovoltaicas, armazenamento de energia e mobilidade elétrica. Essa apresentação ela foi construída dentro do convite que foi feito pela ANEEL com o tema de evolução e consolidação do mercado de geração distribuída. Eu quis trazer o papel da universidade, da academia, em principal o nosso grupo de pesquisa, dentro dessa consolidação. E para isso eu dividi então essa apresentação em 3 blocos: formação de recurso humano, desenvolvimento e adaptação de técnicas de diagnóstico de falha e de monitoramento e controle de qualidade de sistemas fotovoltaicos e difusão desse conhecimento para o setor produtivo. Bem, começando com formação de recurso humano. A gente discutiu bastante isso ontem, né, necessidade de formação qualificada. Em 2015, um projeto foi capitaneado pela GIZ, em parceria junto com o MEC, Senais, institutos federais, Universidade de São Paulo e Federação de Santa Catarina, tentou estabelecer um pouquinho dos requisitos para os profissionais das engenharias e energias do futuro. Dentro desse projeto foi definido que a qualificação profissional de instaladores, de especialistas técnicos e especialistas em sistemas fotovoltaicos precisava ser definido. E para isso, então, foi criado 3, basicamente, qualificações, 3 competências dentro dessas energias do futuro: a de instalador fotovoltaico, que não precisa ter uma experiência prévia, mas precisa sentar pelo menos 160 horas em sala de aula para poder ser qualificado como um instalador fotovoltaico. Também foi definido o especialista técnico em energia solar fotovoltaica. Esse especialista precisa ter nível técnico, precisa sentar 240 horas em sala de aula para poder ter essa atribuição. Basicamente, dimensionar, supervisionar, manter sistemas fotovoltaicos. E, por último, o especialista em sistemas fotovoltaicos. Ele tem como pré-requisito a formação em engenharia elétrica e áreas afins e precisa pelo menos 360 horas mínimas de sala de aula para poder ter essa atribuição. Bem, dentro desse contexto, então, o papel da academia foi de treinar os multiplicadores, treinar os professores que então vão poder treinar e construir, né, essas formações, essas competências. Então, isso é os treinamentos que estão sendo feitos pela Universidade de São Paulo e lá na Federal de Santa Catarina, desses diferentes professores de todos os institutos federais e senais do Brasil, tanto em matérias técnicas, mas também em atividades práticas, instalação mecânica, elétrica, avaliação de desempenho, diagnóstico de falhas, utilizando termografia aérea. Então, os professores tiveram uma formação bastante completa, que então foi transmitida para seus alunos, e até dentro desse contexto, para nós podermos ter uma homogeneidade nas avaliações de todos os institutos federais, cartilhas e materiais didáticos de apoio ao professor também foram criados. Bem, os primeiros cursos já estão sendo implementados. Nós já temos cursos sendo oferecidos pelos institutos federais, também pelos senais.
E isso, de alguma maneira, já está sendo colocado, né, em andamento. Nós já temos os primeiros profissionais sendo formados nesse contexto, profissionais de alto nível de qualidade. Mas, infelizmente, esse profissional ele não conseguiu ainda ser absorvido totalmente no mercado. A gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, uma necessidade de mão de obra qualificada que, em algumas empresas, a gente ainda não atingiu esse nível de excelência. Então, enquanto no Brasil esse tipo de marketing for oferecido como qualificação das empresas instaladoras, a gente pode ver que ainda existe, né, essa necessidade e carência de mão de obra qualificada aqui no Brasil. Para quem não sabe, é estritamente proibido pisar em módulos fotovoltaicos, né? Isso muitas vezes não acaba danificando visualmente o módulo, mas eletricamente a gente acaba ocasionando microfissuras, né, que acabam violando a garantia do fabricante. Bem, então, eu queria aproveitar um pouquinho para comentar sobre justamente essa necessidade de formação de mão de obra qualificada. O professor Ziles comentou ontem alguns exemplos de perigos em instalações elétricas. Bem, queria pontuar aqui, né, à medida que a gente começa a subir as tensões em sistemas de corrente contínua, sistemas de 1.500 volts, arcos elétricos ficam cada vez mais perigosos, né? Quando a gente tem uma crimpagem incorreta de conectores, muitas vezes a abertura desse conector pode gerar arcos elétricos em alta temperatura e acabar danificando sistemas que estão nas proximidades desses conectores, sejam estruturas, sejam módulos, seja, né, um telhado. E, à medida que a gente começa a aumentar a potência desses sistemas, a gente começa a ter impacto agora em outros componentes. Então, isso é uma imagem, uma termografia de uma string box, uma caixa de junção, onde foi notado um ponto quente, não foi adotado uma rápida intervenção nesse sistema, como a gente pode ver, a carbonização acontece quase que imediatamente. Olhando um pouquinho além, a gente pode ver, se a gente não tiver mão de obra de qualidade para tanto instalar quanto manter sistemas fotovoltaicos, a gente pode ter problemas graves. O professor Ziles comentou que a gente ainda não teve nenhum incêndio, felizmente, né, em telhados residenciais. Registrado ainda não tivemos nenhum problema, mas em usinas fotovoltaicas nós já tivemos. Então, essa é uma usina fotovoltaica, não é mini geração, isso são usinas dos leilões, mas incêndios já aconteceram. E isso é uma experiência que todos os mercados já passaram. Então, nesse sentido, como é que a gente pode evitar? Como é que a gente pode tentar aumentar os critérios e o rigor para garantir que esse tipo de incidente não aconteça? Bem, quando a gente olha para um pouquinho de literatura, esse levantamento feito lá no Reino Unido, em 2017, mostrou que, naquele momento, o Reino Unido tinha um pouco mais de 11 GB instalados, e dos sistemas fotovoltaicos que foram identificados falhas, que levaram a incêndio, 25% dessas falhas que foram diagnosticadas e puderam ser endereçadas foram qualificadas como pobre instalação, como instalação de baixa qualidade, né, de baixo critério, poucas boas práticas de engenharia. Então, queria trazer mais uma vez um ponto que foi mencionado pelo professor Ziles ontem. Nós temos aqui no Brasil requisitos que estão já estabelecidos desde 2014, na BNT 16274, de requisitos mínimos de documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Contudo, isso está sendo pouco exigido. Quase nenhuma concessionária cobra esses procedimentos. Então, aqui, queria fazer uma sugestão das concessionárias começarem a exigir os relatórios com testes de comissionamento como parte da documentação que, tipicamente, é solicitado para a solicitação de acesso. Então, dessa maneira, a gente consegue
manter um rigor e um critério mais elevado para esse tipo de controle e que isso não aconteça no Brasil. Bem, olhando um pouquinho agora para desenvolvimento, adaptação de técnicas de detecção de falha e controle de qualidade de sistemas fotovoltaicos. Bem, queria mostrar para vocês o sistema fotovoltaico mais antigo que a gente tem em operação no Brasil. Ele fica instalado lá em Florianópolis, lá na cobertura de um dos nossos prédios da engenharia mecânica. Esse sistema ele tem 2 kW de potência, foi instalado lá em 1997, vai fazer 21 anos agora, dia 16 de setembro. Bem, a primeira pergunta que alguém nos faz quando a gente olha um sistema de tanto tempo operando no Brasil é: tá, essa tecnologia é confiável? Está chegando já na garantia dos 25 anos? O que vocês têm de degradação? Bem, fazendo uma avaliação de desempenho desse período todo, o que a gente pode observar é que a degradação, ao longo desse período em que ele foi ininterruptamente monitorado, foi de cerca de 0,55% por ano. Quando a gente olha para a garantia do fabricante, tipicamente a gente está falando de 10% de degradação nos primeiros 10 anos e outros 10% nos outros 10 ou 15 anos. Então, nós estamos com basicamente metade da degradação do que seria esperado pelo fabricante. Ou seja, é um sistema confiável, extremamente robusto e de baixa degradação. Bem, mas será que isso aqui reflete o Brasil? Não sei, é um pequeno ponto lá em Florianópolis, mas vamos olhar um pouquinho mais então para o Brasil como um todo. Na chamada 013 da ANEEL, uma das perguntas que foram levantadas é: qual é a confiabilidade das diferentes tecnologias nos diferentes climas que nós temos? Bem, para tentar responder essa questão, nós desenhamos esse sistema que chama módulo de avaliação. São 6 diferentes tecnologias: silício microcristalino, silício multicristalino, SIGs, silício amorfo, telureto de cádmio, silício monocristalino e um rastreador fotovoltaico de 2 eixos. Esse mesmo sistema, essa mesma construção, foi replicada em 8 diferentes lugares do Brasil. Todos com as mesmas características. A única diferença é o ângulo de inclinação, que muda de um sistema para o outro. Bem, o que eu quero mostrar com esse sistema? Bem, tem um monte de resultados, e daria para passar horas aqui discutindo as relações de clima e desempenho de cada tecnologia, mas eu quero chamar a atenção para um ponto especial. Para algumas tecnologias, o que a gente pôde observar, em regiões litorâneas, alta umidade, alta temperatura, as performances que foram apresentadas por algumas tecnologias foram bastante baixas. A mesma coisa para a região amazônica. Então, a gente resolveu olhar com cuidado esse ponto. Então, estou mostrando para vocês aqui um desses sistemas, e olhando com atenção essa tecnologia de silício multicristalino, que foi uma das que apresentou baixo desempenho, e basicamente silício cristalino que a gente tem bastante em maior proporção instalado não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O que a gente pôde observar, fazendo uma análise um pouco mais delicada de eletroluminescência nesses módulos, esses pontinhos pretos aqui, nas laterais aqui do módulo, e dos módulos mais negativos, é um indicativo de PID, degradação induzida por potencial. É uma perda elétrica bastante conhecida na literatura e que acontece em algumas situações, em certas características. Bem, isso aconteceu para vários desses sistemas, mostrando perdas aqui da ordem de 30%, 20%. São perdas importantes, bastante maiores que aquelas das obrigadas, né, das que o fabricante tipicamente lhe oferece. Bem, nesse sentido, eu queria puxar também agora o mesmo ponto que o professor Ziles comentou ontem. Bem, eu tenho 2 diferentes exemplos para mostrar aqui. Sistemas que tiveram desempenho de longo prazo dentro das expectativas do fabricante. Mas também tive sistemas que mostraram uma degradação inicial bastante acentuada. Esses 2 fabricantes são fabricantes de primeira linha, que tiveram todas as normativas, tanto a BNT quanto as IECs respeitadas. E para esses 2 sistemas que, com todas essas certificações, tiveram um dos fabricantes esse problema,
Bem, com todo esse rigor, a gente ainda tem problemas. São raros, mas nós temos. Então, eu queria mais uma vez pontuar o que o professor Zilis comentou ontem. Esses aqui são todos os ensaios que são solicitados pela IEC 61215, que basicamente são os ensaios que os módulos fotovoltaicos de silício cristalino são submetidos. Desses quase 20 ensaios, esses 5 primeiros, em que a potência máxima é realizada, é o que é feito aqui no Brasil, aqui pelo Inmetro. O professor Zilis comentou muito bem. O papel do Inmetro não é garantir a qualidade desse módulo, é garantir a rastreabilidade e a qualificação. É poder garantir que os módulos estão sendo importados, foram de alguma maneira rastreados, eu sei quem trouxe e fiz uma qualificação mínima. Mas, para garantir qualidade, a gente precisa exigir certificações que são bastante mais agressivas, que submetem o módulo a um estresse térmico, mecânico, para então a gente conseguir manter esses sistemas operando durante muito tempo sob nosso controle. Ainda um pouquinho mais sobre confiabilidade. Essa é uma usina também de P&D. São 3 diferentes blocos de 1 MW de potência. E, se vocês observarem aqui, nós temos uma cortina vegetal em todo o perímetro dessa usina. Bem, em outubro de 2016, nós fomos atingidos por um evento extremo climático. Foi chamado lá no sul de tsunami meteorológico. Bem, esse tsunami meteorológico, ele teve impactos na usina. Mas quão importante foram esses impactos? Bem, de quase 20 mil módulos instalados, apenas 26 foram arrancados da estrutura. Isso representa 0,1%. Somente 0,1% em ventos de magnitude de 200 km por hora em rajadas, velocidades médias de 100 km por hora. Ou seja, super robusto e confiável, baixíssimo, né, o nosso índice de módulos danificados. Bem, mas, infelizmente, esses foram os módulos que somente foram arrancados da estrutura. Algumas árvores acabaram arrancando alguns dos conectores e condutores desse sistema. Então, de alguma maneira, à medida que a gente começa a ter esse tipo de problema em usinas fotovoltaicas, a gente precisa de diagnóstico rápido de falhas. E, nesse sentido, então, termografia aérea tem sido uma alternativa e algo que a gente vem estudando há bastante tempo. Então, nessa imagem, estou mostrando basicamente, em função desse vendaval, desse tsunami meteorológico, isso aqui são strings em curto-circuito, strings em circuito aberto, também problemas de diodos de bypass, que rapidamente puderam ser identificados e tomadas as devidas ações. Bem, por último, um pouco de como isso se difunde para o setor produtivo. Bem, ainda nesse projeto em que eu mostro esses modos de avaliação todos esses dados estão sendo medidos com 1 segundo de resolução. É muito dado. Mas também tem um lado interessante a gente conseguir ter uma resolução temporal tão grande. A gente consegue observar alguns detalhes que antes não eram notados pelo mercado, pela indústria como um todo. E um desses detalhes que eu queria chamar a atenção é o chamado efeito borda de nuvem. Basicamente, o efeito borda de nuvem acontece quando o Sol entre nuvens sofre múltipla reflexão e refração, e o que a gente acaba observando muitas vezes são medidas de radiâncias extremas, 1.823 watts por metro quadrado. Tá, mas o valor máximo aqui na Terra, no nosso plano normal, não é 1.000 watts por metro quadrado? É 1.000 watts por metro quadrado. Tá, e o nosso valor extraterrestre não é 1.360? Como é que a gente tem mais irradiação, mais irradiância que os valores que estão fora da Terra, em função dessa característica de múltipla reflexão e refração? Bem, isso aqui não é um recorde mundial. O valor, esse é o terceiro maior valor medido aqui na Terra. Mas, nesse momento, eu não quero entrar no Guinness. Nesse momento, esse ponto talvez surja no curto prazo em relação a forecasting, mas o que eu queria trazer nesse momento são os picos de longa duração. Nós temos medido esses valores com persistências superiores a 5 minutos.
Ou seja, valores da magnitude de 1.600 watts por metro quadrado durante até 5 minutos, ou superiores a isso. Bem, qual é o impacto que isso tem no sistema fotovoltaico? Bem, o que nós observamos é que, tipicamente, o fusível de um sistema fotovoltaico, esse fusível é dimensionado para uma temperatura de 20 graus. E a corrente nominal dele é respectiva a essa temperatura. Quando a gente começa a olhar para a temperatura que essas caixas de junção, essas string box trabalham, a gente começa a observar temperaturas no fusível da ordem de 70 graus. Então, nós temos uma redução da capacidade de condução desse fusível em função dessa característica. Quando a gente associa essa característica com o efeito borda de nuvem de longa duração, o que a gente observou para algumas tecnologias de módulos fotovoltaicos é que o fusível que foi especificado pelo fabricante, lá no seu datasheet, ele atuou. Ele atuou, de alguma maneira, indevidamente. Então, aqui, esse é um ponto em que existe uma possível revisão dos fabricantes para essas características extremas que nós temos aqui próximos dos trópicos. É uma característica que não é só nossa, mas aqui no Brasil ela aparece com uma grande persistência. Também, enquanto a gente não tem essa revisão por parte de alguns fabricantes de módulos, o que a gente também pode tomar de iniciativa é, nos nossos projetos, a gente tentar contemplar uma ventilação em caixas de junção que permita uma ventilação no fusível, uma temperatura menor. Um outro ponto, para concluir, sempre que nós mostramos um pouquinho sobre os resultados desse projeto de P&D, um ponto que sempre é levantado, nesse projeto nós temos diferentes topologias de inversores. Inversores centrais, inversores decentrais e inversores com diferentes carregamentos, que é uma pergunta que todo instalador, que todo projetista, que toda empresa de instalação sempre se faz. Qual é o carregamento ideal de um inversor fotovoltaico aqui para o Brasil? Ou seja, independente se é mini, microgeração, se eu tenho um inversor de 10 kW, quantos quilowatts de gerador fotovoltaico eu posso conectar nesse inversor? 10, 11, 12, 13? Qual é o limite? Então, nesse caso, nós estudamos carregamentos de 80% a 180%. Ou seja, um inversor de 10 kW que tem até 18 kW de gerador fotovoltaico na sua entrada. Bem, qual é o resultado de perdas desses diferentes carregamentos? Bem, para um dia ensolarado, os inversores, quando atingem sua potência nominal, eles saturam. O inversor não queima, ele simplesmente satura. Ele não consegue mais processar essa potência adicional. Para um dia nublado, bem, ele não atinge potência nominal, então nada acontece. A pergunta é, ao longo de um período de tempo, qual é a energia que eu deixei de gerar em um sistema em função desse sobrecarregamento? E economicamente isso se sustenta? Qual é o número ideal para economicamente isso poder representar um melhor investimento para um usuário? Bem, para Tubarão, Santa Catarina, vamos se fixar num valor aqui, 130%. Esse é o fator de carregamento típico de usinas do leilão, que também para mini geração vem bastante sendo utilizado, e muitas vezes para microgeração também. Bem, para Tubarão, Santa Catarina, 130% de carregamento, ou seja, de novo, um inversor de 10 com cerca de 13 kW de potência. Eu tenho perdas da ordem de 1,4%. Poxa, 1,4%. Vou levar esse número para casa, então. Vou anotar na agenda. Bem, infelizmente, isso aqui reflete Tubarão. Se a gente for para outro site, mesmas características, diferentes tecnologias sendo avaliadas, e esse site fica no interior da Bahia. São características de radiância distintas. Nesse caso, o mesmo 130% de carregamento leva a perdas da ordem de 5%. Ou seja, não existe número mágico. Cada local precisa ter um estudo bastante detalhado para se definir qual é esse limite máximo. E, infelizmente, os softwares de simulação, em função de uma limitação de resolução temporal da simulação, as resoluções são sempre horárias, ele não consegue, muitas vezes, estimar isso bem. A gente tem uma incerteza grande, né, em sistemas de simulação. Nesse
ponto de sobrecarregamento. Então, não existe solução mágica. Para cada caso, a gente tem que estudar. Bem, como ponto final desse ponto que eu trouxe de como transmitir esses achados e essas mensagens todas da academia para o mercado, nós temos utilizado uma plataforma que tem sido bastante eficiente, que é transmitir ao vivo todos os seminários e apresentações do nosso grupo de pesquisa. Sempre que tem alguma conclusão de relatório, algum novo estudo, discussão técnica, algum achado científico, a gente publica um seminário. As pessoas ao vivo assistem, fazem perguntas e discussões. Se alguém não teve tempo de assistir, fica lá disponível no YouTube. Então, tem mais de 100 mil acessos nessas apresentações. Tem sido uma boa plataforma de transmitir essa informação para o mercado, né, e para o público geral. Então é isso. Agradeço. Imagino que fiquei no tempo.